Boa noite, gente. Vamos começar a entrar. E aí, daqui a pouco a gente começa. Ok? Oi, 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 oi. Esperar um minutinho. Boa noite. Eu tava na live agora do Osvaldo e ele falou em fazer uma live sobre reprodução assistida. O que é que vocês acham? Fazemos? Semana que vem? Sobre essa questão dos exames pré-implantacionais, como é que funcionam, o endometrio, que lá não sei como a gente fala, endometrio, são 3 exames de marcadores genéticos, que é o ERA, o ALICE e o EMA, mas que não faz a seleção natural, na verdade ele vê a viabilidade do embrião, certo, no caso da gestação. Massa Vivi, vou organizar pra gente falar sobre isso. Eu adoro reprodução assistida, né? Todo mundo sabe já. Não preciso nem tá falando. Vamos lá. Será que já deu tempo? Dessa vez eu coloquei as perguntas aqui no computador, tá? Porque da outra vez eu me enrolei. Deixa eu tentar colocar aqui, fixar o assunto. Vamos lá, plano de saúde. Plano de saúde. Chega aqui agora, não consigo minha unha. Cláusula, a gente vai falar sobre cláusulas abusivas, certo? E sobre carência. A gente vai começar com carências. Cláusula abusiva. Vou colocar, tô fixando aqui, tá? Peraí. Cláusulas abusivas e carência. Deixa eu fixar comentário. Fixei. Vamos lá, gente. Então, assim, eu vou ficar olhando aqui pro Instagram e olhando pro Facebook, porque eu fico nos dois. E aí no Facebook fica salvo lá para mais de 24 horas. Então, sempre que vocês quiserem assistir as lives, desde a primeira live que eu fiz sobre trombofilia e gestação, tá lá no Facebook, na minha página, Milena Bassani, advogada. Então, vocês acessam lá, que você tem alguns eu subo para o YouTube, mas faz tempo que eu não subo, eu preciso até movimentar um pouquinho mais o YouTube. Vou aprender a fazer os vídeos bonitinhos para colocar lá no YouTube. Então lá, a gente precisa entender que o contrato do plano de saúde, ele entra na categoria de contrato de adesão. Por que ele entra na categoria de contrato de adesão? Porque é um contrato que simplesmente a gente não pode modificar nenhuma cláusula, né, de forma substancial. A gente não pode discutir com o plano de saúde sobre as cláusulas ali contidas. Então, a gente tem que aceitar o que ali está imposto, certo? E aí a gente tem que observar na contratação o que seriam as cláusulas abusivas que a gente possa conseguir anular em uma eventual ação judicial, certo? E a carência. E existem situações que, mesmo estando no período de carência, esse prazo tem que ser coberto de imediato, que a gente vai falar aqui. Chegaram muitas perguntas, muitas. Eu vou selecionar algumas para a gente fazer perguntas e respostas, porque eu acho que fica mais fácil, tanto para vocês quanto para mim, estar respondendo a dúvida diretamente, certo? Então, a gente tem que lembrar que, por um contrato de plano de saúde ser um contrato de adesão, um contrato em que há uma prestação de serviço, a gente está lidando com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que estar sempre interpretando a norma
ao contrato da forma mais favorável ao consumidor e nunca com relação ao plano de saúde. Eu não sou contra plano de saúde, certo? Lógico que não. Eu tenho plano de saúde e sem ele eu estava ferrada. Mas, assim, a gente tem que pensar que o plano de saúde, apesar de existir o equilíbrio, eu vejo muito plano de saúde falar de equilíbrio contratual com relação à precificação e ao que o usuário, o beneficiário usa, mas eles sempre só olham com relação ao lado deles. Então, eles não querem, eles querem o equilíbrio do lucro, né? Não existe um equilíbrio realmente contratual. A gente vê gente que passa anos sem precisar utilizar, vai só em consultas rotineiras, que é o custo ínfimo para o plano de saúde, e quando realmente precisa para um câncer, uma doença ou cirurgia mais complexa, precisa de material, prótese. Então eles se veem com a negativa em mãos e não sabem o que fazer. Se sentem completamente lesados. Então eu vou puxar as perguntas. A gente vai começar falando sobre carência. Tá? Depois eu volto pro chat um pouquinho, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando, que aí eu tento puxar pra gente falar. A gente vai começar por carência. Peraí, vamos lá para as perguntas. É do começo, né? Cadê? Cirurgia. Cirurgia de urgência. Qual a carência? Vamos lá. A gente tem que lembrar que na lei do plano de saúde, a lei que é 9656 de 98, que regula os planos de saúde, tem lá no artigo 12 as carências máximas. Quando a gente fala de carências máximas, é o prazo máximo que o plano de saúde pode cobrar do seu usuário esse cumprimento. Ah, Milena, mas o que é carência? Porque a gente vê aqui que tem muito advogado, mas tem os beneficiários aqui que a maioria manda pergunta e não sabe nem o que é a carência. A carência é o período que o beneficiário ele fica pagando o plano, mas não pode utilizar de um determinado serviço ainda. Isso acontece para que haja esse eventual equilíbrio entre o plano de saúde e o beneficiário. Então, a carência é esse período. Então, na lei de plano de saúde, a gente tem 4 tipos de carências. A gente tem a carência do parto, que será de 300 dias. Isso implica dizer que se você ingressa no plano de saúde já grávida, você não vai ter o seu parto custeado, certo? E aí a gente vai ter as ressalvas, que eu vi que chegaram perguntas, eu vou deixar para falar quando tiver a pergunta. Mas a regra são 300 dias. Se você ingressar grávida, você não tem a cobertura do seu parto. Porém, você vai ter a consulta, exames de alta complexidade, e aí tem os prazos para isso. A gente vai ter o prazo de 180 dias, que são para os demais procedimentos, que é o que está na lei. Mas na prática, se você for olhar o seu contrato, eles colocam o seguinte: eles colocam o prazo de 30 dias para consultas, salvo engano, 120 dias para determinados exames e 180 dias, que é esse prazo máximo, para os exames de alta complexidade. Então, assim, quando a gente fala de carência, o que está na lei, a lei estipula um prazo máximo. O plano pode estipular, sim, um prazo inferior ao que está na lei, só nunca superior. A gente tem o prazo para urgência de 24 horas, que aí vai entrar toda urgência e emergência. Lembrando que a emergência é aquele caso que precisa de atendimento imediato, com risco de morte, iminente de morte, certo? E a urgência são aqueles casos que precisam de atendimento rápido, mas que não tem aquele risco iminente de morte, mas precisa de atendimento rápido, certo? Então, esses casos, o prazo vai ser de 24 horas. Existe uma discussão acerca, no Tribunal Superior, não sei se é no STJ, ou se é só em questão jurisprudencial, de que esse prazo de carência de 24 horas para urgência e emergência deveria ser imediato. Eu sinceramente não concordo. Eu acho que 24 horas está bom, porque a gente pode se ver numa situação de pessoas precisar de atendimento agora e simplesmente fazer um plano para ter a urgência atendida e depois cancela o plano. Eu acho que 24 horas é um período sutil, pequeno, mas que a gente pode evitar fraudes também, porque a gente sabe, eu defendo muito o beneficiário, mas a gente também tem que olhar um pouquinho o lado do plano, né? Então 24 horas é um período bem tranquilo.
E a gente tem as carências para doenças pré-existentes, que são de 24 meses. E aí também tem algumas ressalvas com relação à carência de doenças pré-existentes. Por quê? Porque antigamente se falava sempre assim, doença pré-existente, 24 meses. Só que se o beneficiário não comunicar essa doença, se ele tiver uma doença, ele tem a obrigação de informar no contrato que tem, mas que tipo, ele não. É uma doença pré-existente que ele não tinha conhecimento. E você sabe que é uma doença genética, por exemplo. Então, ele não tinha conhecimento e ele não colocou na hora da contratação. Isso não vai ser incluído nessa carência, certo? A não ser que o plano de saúde ele tenha feito um exame médico, feita a consulta e identifique lá. Se ele não identificou, não fez, não pode ser cobrado esse prazo de 24 horas. Ou 24 horas, ou de 24 meses. Certo? E se ele negar, se o plano de saúde negar, ele tem que comprovar de que o beneficiário não colocou no contrato que tinha essa doença e que ele agiu de má fé. Então precisa existir a má fé para que haja cobertura nesses casos, que não haja cobertura nesses casos. Certo? Então, cirurgia de emergência, a carência é de 24 horas. Certo? Deixa eu puxar outra pergunta aqui, que eu estou puxando as perguntas relativas à carência, tá? Aqui. Tive um parto de emergência. Estava na carência. O plano deve cobrir? Sim. Nesses casos, tem que haver a cobertura, sim, como a gente falou. Situação de emergência pode se dar durante a gestação e que apesar da Lei 9656 prevê a carência de 300 dias, a carência máxima de 300 dias, quando a gestante entra numa situação de parto pré-termo, que é o que chama quando é abaixo de 37 semanas, acima de 37 semanas já pode ser considerado um parto a termo, certo? Mas um parto pré-termo, que é o abaixo de 37 semanas, ele deve ser sim coberto como situação emergencial. Logicamente, a gente tem que constar que ela vai entrar pela emergência do hospital, vai ter um relatório dizendo que é uma emergência. A gente vê casos de bolsa rota, que aí precisa se fazer o parto ali emergencial, não pode se esperar. Por exemplo, quando a mulher entra, a bolsa rota é a perda do líquido amniótico. Se ela começa a perder o líquido em 12 horas, se eu não me engano, nas próximas 12 horas, ela não entra em trabalho de parto, aí começa uma situação emergencial. E aí ela precisa, sim, fazer o parto antecipado, certo? E aí a cobertura é obrigatória. Isso é só uma situação, tá? Eu tô procurando aqui os pontos, porque eu anotei no computador, porque da outra vez eu perdi, né? Pronto. Então, parto de emergência deve sim ter a cobertura obrigatória. Estou grávida, posso fazer o meu plano agora? Pode. Nada impede que você faça o seu plano você estando grávida, mas como eu falei, você vai ter que passar pela carência de 300 dias, certo? A não ser que seja situação emergencial. Se você não for aceita no plano porque está grávida, pode-se considerar, sim, um ato de discriminação e os planos de saúde não podem fazer isso, eles têm que aceitar. Isso acontece também com idoso, certo? Vamos lá, a gente vai falar de idoso também. Se der tempo, essa live eu não posso demorar muito, porque eu tenho que dar entrada no processo, então hoje realmente eu não posso me estender muito, como da outra vez que eu me estendi, foram quase 2 horas de live. Vamos lá. Na emergência o atendimento é imediato? Não, eu falei agora há pouco, certo, que situações emergenciais, o prazo de carência é de 24 horas. E falei sobre a discussão sobre esse tema. Quais os prazos de carência para cada procedimento? Para cada procedimento eu não vou saber, mas a gente tem o prazo de 300 dias para parto, 24 horas para emergência e urgência,
E os demais procedimentos entram como 180 dias, prazo máximo. Mas olha teu contrato, que no teu contrato ele vai ter lá um quadradinho que ele costuma colocar o prazo de 30 dias, para consulta 120 dias, para algum outro exame mais simples, certo? Então dá uma olhada no teu contrato com relação a essas outras carências, certo? Desde que não passe 180 dias é possível. Vamos lá, pronto. Agora, demais, eu vou falar só agora sobre cláusula abusiva. Primeiro, a gente precisa entender o que diferencia uma cláusula abusiva de uma prática abusiva. Pode parecer, e a gente escuta, eu até vejo os próprios planos de saúde se confundirem nas defesas dele com relação à prática e cláusula abusiva. É uma diferença pequena, mas que faz diferença quando você, se você for advogado, está fazendo uma petição, certo? Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Opa. Então, assim, a prática abusiva é aquela relacionada à atitude do plano que não está descrita no contrato. Ou seja, é ele negar, por exemplo, uma cobertura de uma doença que deveria estar coberta, né? Que ele tem um dever de cobrir. Isso é uma prática abusiva, certo? A cláusula A cláusula abusiva são aquelas cláusulas que estão descritas ali no contrato e que coloca o consumidor em desvantagem. Ele é a parte hipossuficiente, seja com relação à parte financeira, a questão financeira, seja com relação à hipossuficiência técnica. Então, o plano de saúde dispõe no contrato lá cláusulas que você não tem como questionar, você não tem como alterar, você não tem como dizer eu quero que cubra tudo. Então, você tem que ir e aceitar. E você vai de acordo com aquelas categorias de planos que são autorizadas às vendas pela ANS. Então, o que está descrito ali no contrato e o que é abusivo, que é aquelas cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem, seja financeiramente, quando ele diz no contrato que você abre mão de qualquer tipo de indenização em eventual ação. Isso é uma cláusula abusiva, ok? Então a gente diferencia a cláusula que está lá no contrato, escrito, e a prática é o que eles fazem quando eles não fazem, na verdade, quando deveriam fazer. Ou seja, quando eles simplesmente negam um procedimento que deveria estar coberto, negam material, negam fornecimento de medicamento que eles deveriam cobrir, porque a doença é coberta. Então, a diferença é basicamente essa. Então, eu nem coloquei aqui, né? Tinha essa pergunta, por isso que eu coloquei. Coloquei aqui, mas acabei de responder. Vamos lá. O que é cláusula abusiva? Algumas perguntas que estão aqui, que eu já estou respondendo junto com outras, eu não vou puxar não, tá bom? Então, às vezes eu junto e emendo de uma vez e aí eu não puxo, certo? O que é cláusula abusiva? Eu acabei de falar. São essas cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem. Lembrando que a gente tem o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que os contratos de adesão, eles têm que ser claros, tá? Então, assim, o dever informacional, a clareza nos contratos, eles têm que vir, inclusive, em destaque, principalmente quando existe uma limitação de um direito. Então, ele tem que estar em destaque no contrato, certo? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui mais alguma. Como eu sei que o meu contrato é abusivo? É simples. Dê uma lida no seu contrato. Veja se você está entendendo o que está escrito ali. Eu falo muito da questão de fertilização aqui, mas um exemplo clássico se você olhar o seu contrato, ele vai ter a limitação, a exclusão, na verdade, de cobertura para inseminação artificial. 90% dos contratos tem. E muitas vezes eles colocam entre parênteses a descrição do que seria a inseminação artificial, na tentativa de dizer, olha aqui, tá claro, tá escrito aqui o que engloba inseminação e fertilização. Só que nesse parênteses que eles abrem para conceituar a inseminação, eles descrevem o procedimento de inseminação,
que é o encurtamento, né, do caminho do espermatozoide até encontrar o óvulo, e o procedimento da fertilização in vitro, que essa fecundação é fora do útero. Então, só que eles descrevem de uma maneira altamente técnica, que você não vai conseguir entender. Eu hoje entendo porque hoje eu sei o que é cada um, mas eu trabalho com isso há muitos anos. Então, assim, para quem não trabalha, quem não conhece, quem não tem conhecimento em medicina, não vai saber de jeito e forma alguma diferenciar se o que está ali escrito é uma inseminação artificial ou se é uma fertilização in vitro. Entendeu? Então, isso é uma cláusula abusiva. A gente tem que, na ação, pedir a nulidade dela. Ou seja, e todas as exclusões contratuais devem estar, exclusão de tratamento, procedimento, tem que estar clara no contrato. Certo? Vamos lá. Exemplos de cláusulas abusivas. A gente tem uma relação enorme. Inclusive, o próprio CDC, ele traz, não com relação à prestação de serviço ou compra e venda de produto de uma forma geral, o que é considerado cláusula abusiva e quais atitudes. Mas eu coloquei aqui, eu elenquei algumas, eu acho que tem umas 10 aqui, que a gente pode até passar rapidamente por cada uma. Mas assim, para não ficar muito extenso, eu vou falando. Se alguém tiver dúvida aqui, você pode falar. Certo? Eita, Samanta, eu vi aqui, a deficiência autismo pode ser considerada uma doença pré-existente pelo plano? Não, de jeito nenhum, certo? Não pode de jeito nenhum. Eu confesso que eu nunca vi nenhum plano questionar essa pré-existência no momento da carência, a não ser que ele tenha ingressado no plano já com o diagnóstico de autismo. Aí sim existe a pré-existência, mas se já está no plano e simplesmente ele foi diagnosticado, depois que a gente sabe que muitas vezes leva um determinado tempo para ver o diagnóstico de autismo, aí não, ele não pode considerar. Fala sobre... Eu vou voltar, depois eu tento voltar aqui as perguntas, certo? Eu respondi a Samantha ali que estava sobre o que a gente estava falando. Exemplos de cláusulas abusivas. Um exemplo que já não é tão mais comum, eles já pararam um pouco mais de fazer essa limitação, mas era a limitação no tempo de internação hospitalar, principalmente com relação à UTI, utilização de UTI. Hoje em dia já não existe tanto, assim, essas coisas, pelo menos assim, é difícil eu ver. Pode ser que algumas cidades tenham mais, outras tenham menos, mas aqui em Recife mesmo eu não vejo tanto. Pode acontecer, claro, mas assim, não é tão mais frequente essa limitação de prazo de internação hospitalar. Mas se houver, se no seu contrato tiver dizendo lá que são tantos dias por ano, já saiba que ali é uma cláusula abusiva e que você com certeza vai conseguir a nulidade dela. Vamos lá. A cláusula de exoneração de obrigação de indenização, que eu já havia falado aqui agora há pouco, que ela é altamente abusiva, você não pode exonerar uma indenização que você nem sabe que existe ainda, então não faz nem sentido. Mas infelizmente existe em vários contratos. A negativa de atendimento ao beneficiário inadimplente sem notificação prévia. O que acontece? Muitos planos de saúde, eles com 30 dias de inadimplência, eles suspendem os atendimentos a consultas e exames e atendem somente a emergência. E após os 60 dias, ele suspende todos os atendimentos. Às vezes, apesar de eles terem o direito de cancelar o plano com 60 dias, eles não fazem, mas suspendem o atendimento, certo? Mas o que acontece? Eles podem suspender desde que eles notifiquem o beneficiário de que vai haver essa suspensão caso a inadimplência continue. Então, se não houver essa notificação, eles não podem fazer a suspensão e é considerado aí já uma prática abusiva, certo? Já não é uma cláusula, é uma prática abusiva do plano de saúde. E aí pode ter o direito à reparação. Negativa de atendimento a beneficiário inadimplente. Acabei de ler aqui. Cláusula contratual que limita a quantidade de sessões de psicoterapia e terapias. Isso aí a gente está vendo demais com relação ao autismo, à microcefalia,
Há diversas situações que existe a necessidade de uma terapia multidisciplinar e que os planos estão limitando. Dizem, não, são 25 sessões por ano. Ah, são 10 sessões por ano. Mas eles não podem limitar. Quem tem que determinar o tempo de tratamento é o profissional, certo? E se o profissional entende que existe a necessidade de continuidade, além dessa quantidade, dessa quantidade de sessões que está estipulada ali no contrato, o plano deve sim custear, certo? E aí é uma prática abusiva. Eu vou tentar diferenciar aqui para ver se vocês entendem. Isso é uma prática abusiva do plano de saúde. Se ele fizer, se tiver no contrato essa limitação, é uma cláusula abusiva. Excluir da cobertura do plano de saúde o custeio de prótese necessária. Um caso muito típico que a gente vê é a negativa de colocação de stent. O stent é uma telazinha que impede que o coágulo ande nos vasos sanguíneos e possa causar um infarto, embolia, enfim. Em pessoas que já estão com algum tipo de evento trombótico, e aí precisa fazer a colocação do stent. É muito usado em cirurgia cardíaca, certo? Então, eles não podem negar, porque o stent ele não pode ser considerado uma prótese. E aí a gente tem que entender qual é a definição de prótese. O stent, ele é um material cirúrgico, uma peça cirúrgica, certo? E a prótese nada mais é do que a substituição de um pedaço do corpo, vamos dizer assim, com material. Ou seja, eu vou fazer a substituição de um disco, certo? Eu vou fazer a substituição de uma vértebra. Isso é uma prótese. Eu vou fazer uma substituição de um fêmur, de um quadril. Isso sim é uma prótese, certo? Quando a gente coloca parafuso, as barras, isso não são próteses, são materiais cirúrgicos, material especial, que inclusive chama, certo? Então, não pode haver a exclusão, certo? Vamos lá, mais um. Deixa eu ver aqui. Exclusão da cobertura do plano de saúde, algum tipo de medicamento. Eu acho que alguém perguntou com relação a medicamento, certo? Eu falo muito assim, que não é qualquer medicamento que você vai pedir ao plano. Lógico, você não vai pedir ao plano um Dorflex, não vai, entendeu? Mas existem medicamentos que são de para uso essencial, para a efetivação do tratamento, inclusive para a vida do paciente. Principalmente quando a gente fala de medicamentos biológicos, medicamentos de uso injetável, entendeu? Que podem ser feitos de forma domiciliar, assim como o de câncer, que o oral, antigamente havia muita negativa da quimioterapia oral, e hoje em dia já não tem mais isso. O plano tem que custear sim. A gente tem o exemplo da somatropina, a gente tem o exemplo da Clexane, certo? Vários medicamentos de câncer via oral que eles têm a obrigação de custear. Isso aí também já está. O Zoladex, muita gente me pergunta sobre o Zoladex. Gente, o Zoladex, o plano tem a obrigação de custear sim, certo? Que é um medicamento muito caro, apesar de não indicar que ele é péssimo, mas assim, algumas pessoas realmente precisam dele, e para quem precisa o plano tem a cobertura, tem que cobrir, e ele é caríssimo. Vamos lá. Exclusão da cobertura do plano de saúde para tratamento de AIDS, meningite e doenças infecciosas como um todo. O plano de saúde não pode, certo, dispor dessa cláusula em seu contrato, que não vai haver cobertura, inclusive de transplante também, tá? Eles são sim obrigados a cobrir. Se tiver isso no contrato, é uma cláusula abusiva. A recusa de cobertura de atendimento sob alegação de doença pré-existente, que a gente estava falando agora há pouco, se a operadora não submeteu ao paciente a um prévio exame, isso é uma cláusula abusiva. Excluir da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento de quimioterapia, que eu acabei de falar, certo? Seja ele de ambiente domiciliar, ambulatorial, existe a obrigação de cobertura. Outra situação que acontece demais, e aí é uma prática abusiva, o reajuste de mensalidade de idoso com relação à faixa etária. É completamente proibido, certo? Haver, quando o idoso entra
nessa especificação no contrato, começar a ter os reajustes anuais com relação à idade. A lei tem que parar e só vai poder haver agora reajuste com relação ao aniversário de contrato, tá certo? Então vamos ficar de olho nisso, e a gente vê muito quando tá para mudar de 50 para 60, o plano de saúde dá aquele pipoco e eles alegam idade. Principalmente, já vi muitos casos de ter pessoas de 80 anos que os planos de saúde não estão aceitando, certo? Não aceitar o plano de saúde pode ser considerado uma prática criminal. Enrolei agora para falar. Uma prática criminal do plano de saúde, é discriminação, está previsto lá no Estatuto do Idoso, não sei o artigo. Depois eu posso ver e colocar aqui, mas eu não sei o artigo. Mas está no Estatuto do Idoso que é crime ter essa discriminação. Inclusive, é uma cláusula, um artigo que ele fala especificamente do plano de saúde, certo? Dentro do Estatuto do Idoso. A negativa de cobertura para redução de estômago em pacientes com obesidade mórbida. E também a cirurgia plástica reparadora para tirar o excesso de pele. Isso aí já está completamente pacificado. O plano de saúde ele tem a obrigação de custear essas duas cirurgias, certo? Então, se houver a negativa, a gente está falando de uma prática abusiva. E também, inclusive, a cirurgia de câncer de mama, quando há necessidade de retirar a mama, a colocação da prótese também é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Certo? Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Que eu listei aqui, mas existem vários e vários e vários que a gente pode estar analisando caso a caso. Deixa eu puxar, ver se tem mais alguma coisa que eu não falei aqui. Tinha aqui que vieram perguntas no direct. Vamos lá. No cancelamento do plano de saúde, em casos de plano de saúde empresarial, é abusiva a cláusula de permanência por mais de 60 dias após a comunicação. Gente, é abusiva sim, certo? A ANS tem uma resolução normativa 412 que regulou esses cancelamentos, que tem que ser feito de forma imediata. E nessa resolução, ele especifica, certo? O tipo de contrato e como tem que se dar. Por exemplo, se for pedir uma exclusão de um funcionário, a empresa tem que comunicar a operadora e a operadora vai ter 30 dias para fazer essa exclusão. Se ele não fizer essa exclusão em 30 dias, o próprio trabalhador ele pode ir diretamente no plano e pedir a exclusão, o cancelamento, e tem que ser feito de forma imediata, certo? É considerada abusiva, sim. Lembrando que o plano de saúde tem um prazo de 10 dias para enviar um comprovante de cancelamento do plano, certo? E caso ele negue fazer esse cancelamento, ele venha a cobrar esse tempo mínimo de vigência, seja lá aquela fidelidade de 12 meses ou essa carência de 60 dias, você tem que fazer sim uma denúncia na ANS. E se assim continuar a cobrança, você pode entrar com uma ação. Deixa eu ver aqui qual foi. Tem mais uma, eu só vou ler mais uma pergunta, tá? Porque eu realmente não tô podendo ficar muito tempo hoje. Deixa eu pegar aqui uma. Essa aqui eu achei interessante, eu não lembro quem foi que me perguntou. Mas colocou assim, doutora, a doutora é a favor da judicialização da saúde suplementar? Veja bem, não é que eu seja a favor da judicialização da saúde suplementar. Eu penso o seguinte, que ela se faz necessária quando existe a abusividade dos planos. Como eu falei, os planos de saúde, eles falam muito em equilíbrio contratual, mas eles não observam muitas vezes que o beneficiário, ele está lá há anos luz e não precisou de nada caro. E aí, quando ele precisa uma única vez, aí vem a negativa. Então, a judicialização, ela se faz necessária nesses casos. E o plano de saúde, ele tem que começar a trabalhar a base dele. O que é trabalhar a base? Hoje em dia, ele tem diversos operadores lá que trabalham para fazer essa análise de autorização ou não de procedimentos, só que eles são limitados.
eles olham e fazem assim, ok, está no rol, aprova. Ok, não está no rol, não aprova. Só que eles deixam de observar que muitas vezes aquilo que está se pedindo é muito mais barato do que o tratamento que vem caso ele seja negado. Por exemplo, eu falo da endometriose bastante aqui. A endometriose, ela, se não for feita uma cirurgia adequada, que é chamada de cirurgia padrão ouro, que é a excisão cirúrgica, ela vai ser recorrente. Então vai precisar se fazer várias e várias cirurgias. Só que é uma cirurgia que ela é um pouco mais cara. Aliás, eu não sei o quanto em dinheiro efetivamente, mas ela é mais cara do que a videolaparoscopia tradicional, que faz só a cauterização. Então vamos pensar, muitas vezes as mulheres fazem de 2 em 2 anos essa cirurgia. Às vezes até menos, de ano em ano. Já vi gente fazer 2 vezes no ano a cirurgia de cauterização dos focos, podendo ter feito só uma cirurgia. Então, no frigir dos ovos, acaba sendo mais caro ele não custear um tratamento adequado de primeira e ficar fazendo paliativos, que vai, no final, vai somar um montante 1000 vezes maior. Já vi situações de cirurgia que custavam 6 mil reais, eles negarem porque não estava no rol, e o próximo passo do médico foi uma cirurgia que custava 180 mil. E eles autorizarem. Entendeu? Então, falta essa análise mais lógica, mais coerente dos planos de saúde, de realmente ele ter uma base, médicos que auxiliem nessas aprovações e não ficar limitados ao rol. Até porque o judiciário já decidiu que aquele rol é meramente exemplificativo, mas eles insistem em bater nessa tecla. Então, assim, a judicialização da saúde, da saúde suplementar, eles têm que começar a trabalhar a razão dela existir e não trabalhar a judicialização. Então, qual é o problema que a judicialização está existindo? Eu estou negando, a gente vê negativa de procedimento de Clexane, hoje mesmo eu tive uma liminar de ferida de Clexane, coisa que assim, não era mais para estar. Já tem alguns planos que já não negam mais esse tipo de procedimento. Entendeu? Então, eu digo até brincando que existe uma logística meio burra dentro dos planos de saúde, porque muitas vezes sai muito mais caro para o plano de saúde negar procedimentos porque não está no rol, quando existem outros procedimentos que estão no rol, que será o próximo passo do médico para poder fazer o tratamento adequado. Então, assim, eu sou a favor da judicialização da saúde quando existe sim uma prática abusiva, quando ele está negando o direito do paciente, a gente tem que colocar a saúde acima de tudo, acima inclusive do lucro. Não estou dizendo que o plano de saúde não vai lucrar. O plano de saúde lucra. Ele, se brincar, só fica abaixo, a lucratividade só fica abaixo dos bancos. Então, assim, não existe isso. Não tem um lucro. Tem sim. Eles têm condições de fazer um trabalho melhor, desde que tenham profissionais mais capacitados lá dentro para fazer essa avaliação, certo? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, porque eu já estou no meu horário, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, a gente coloca aqui rapidinho que eu respondo. Fala sobre a negativa de fornecer medicações, sobre a justificativa de não estar no rol na ANS, não ter previsão contratual. Driele, é simples. A doença está coberta? Porque, assim, se você olhar, eu acho que é o artigo número 1 da lei, eu acho que é o artigo número 1 ou 2, assim, bem no comecinho da lei 9656, que fala que os planos de saúde têm a obrigação de custear todas, tratamento, medicamento, procedimento de doenças que estão contidas no CID-10, na classificação de doenças, certo? Que tem o CID-10, vai ter o CID-11 em 2022, mas hoje ainda a gente fala de CID-10. Então, o plano de saúde, ele tem essa obrigação de custear, certo? Se uma doença ela não for coberta pelo plano, tem que ter a exclusão em letras garrafais no contrato, certo? Então, se não tem, ela tem a obrigação sim de custear. Ainda travou aqui pra mim. Bom, gente, é mais ou menos isso, assim. Vocês têm alguma dúvida ou não? Tô tentando puxar aqui pra ver se tem mais pergunta não, né? Pronto, galera. Eu espero, assim, ter elucidado um pouquinho as dúvidas com relação a cláusulas abusivas e carência de plano de saúde de vocês. Se quiserem mandar temas pra gente falar em lives, eu vou começar a tentar fazer uma live por semana e tentar fazer os vídeos do YouTube, prometo.
Prometo assim, daqui pro final do ano, né? Eu vou ter que aprender um pouquinho a fazer vídeos, gravar vídeos para YouTube, que eu realmente não tenho muita vergonha. Aqui, como existe uma troca de informação, vocês estão perguntando, pra mim é mais fácil do que tá falando com a câmera sozinho. Enfim, mas eu vou aprender. Então tá, então gente, obrigada por todo mundo que veio, que entrou, que saiu, que entrou de novo, que tá aqui até agora. Sempre mande dúvidas, certo? Com relação a temas de saúde, que eu sempre respondo no direct. Sempre é muito difícil eu não responder, mas podem mandar lá que a gente vai esclarecendo um a um. E lembrando que a gente tem as palestras marcadas, temos 3 para esse ano, tá? Vai ter dia 27 agora no Paiva, aqui no Recife, que a gente vai colocar os principais temas do direito, como uma forma de saída da crise do país. Eu e Rafa Lourenço, a gente vai estar lá falando na parte de direito de saúde, no dia 27 que a gente vai estar. O congresso é 26 e 27, certo? A gente vai estar lá no dia 27 falando sobre esse assunto. Dia 5 de outubro eu vou estar em São Paulo falando sobre reprodução assistida, meu tema que eu amo, né? Lá na OAB da Lapa, que vai ser na Faculdade Rio Branco, certo? A partir das 8 horas da manhã. Então é gratuito o evento, então se inscrevam lá, certo? Quem for de São Paulo, que vai ser muito legal. E vai ter no dia 5 de novembro, vai ter palestra em Caruaru, na sessão de lá, na OAB também, que provavelmente eu e Rafa também juntas, como sempre, vamos estar falando sobre o direito das pessoas com deficiência, certo? Esse congresso de Caruaru, para quem é aqui de Recife, vale muito a pena se programar. Assim que a mídia estiver pronta, que o pessoal da OAB de lá me passar, eu vou lançar aqui, porque vai ser um evento que vai estar Eduardo Dantas, vai estar Diógenes, vai estar Dr. Joaquim, então Ana Luísa Mouzinho vai estar também, certo? Então assim, vai ser um evento muito bom, que vale muito a pena vocês irem lá pra assistir. Vai ser massa, vai ser um dia só, então dá pra ir e voltar, certo? Gente, é isso, então boa noite. Beijo pra todo mundo. Mandem aqui dúvidas pra gente tirar. Ideias pra live, porque às vezes eu fico meio sem ideia. Tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau, pessoal do Facebook também. Tchau, tchau.